Sou espírita e trabalhadora da casa. Me oriente quanto a como agir na seguinte situação, pois, embora eu saiba o que diz a doutrina sobre as expiações, tenho sofrido muito com a situação da minha irmã. Hoje, ela tem 58 anos. Há 2 anos, após uma vida de atividades como professora, se aposentou e, em 4 meses, iniciou um processo de esquecimento. Foi em vários médicos e não houve um diagnóstico fechado. Atualmente, ela vive acamada, não anda, não fala, totalmente dependente. Uma situação muito triste, vendo do ponto de vista material. Me fale algo, por favor. Bom, a primeira coisa que a gente precisa observar é que nem todos os fenômenos de adoecimento, obrigatoriamente, eles estão vinculados a uma ação espiritual neles. Então, pode ser um processo puramente físico. Sua irmã pode ter tido um AVC, e aí ficou sem falar, sem andar, e um processo isquêmico que ela passou, que aí ninguém nem deu a perceber que ela teria tido um aneurisma pequenininho, e ela perdeu algumas funções e outras continuam. Então, é preciso um diagnóstico de um neurologista para um mapeamento cerebral para saber por que ela não está andando, por que ela não está falando, por que ela está esquecendo. Então, pode ser um tumor, né? Um tumor cerebral, ele tem o poder de alterar muito das funções cerebrais. Então, é provável que esse processo não seja uma questão para o psiquiatra, que o psiquiatra vê a mente. Seria uma questão para o neurologista. O neurologista vê o cérebro, vê a máquina, vê o hardware. Ela pode ter tido um aneurisma, ela pode ter tido uma isquemia, pode ser um tumor cerebral. A gente precisa primeiro esgotar todas as questões do campo material, verificar com uma equipe médica o que pode estar motivando esse tipo de fenômeno na sua irmã. Então, eu primeiro vou esgotar todas as possibilidades orgânicas, sair das possibilidades orgânicas. Vamos para um segundo universo de possibilidades. Não é o cérebro, é a mente. Então, às vezes, é um processo de adoecimento por uma depressão, é um sentimento de remorso, é um sentimento de dor, é um sentimento de culpa, é uma sensação de inutilidade por conta da aposentadoria. Algo que a gente não sabe, porque às vezes a gente guarda na mente uma série de experiências, não conta nem para o espelho. E elas vão nos adoecendo por dentro. Eu já estou num segundo padrão de discussão. Se fosse cerebral, é cerebral. Estou falando agora da mente. A mente adoece o corpo. Nós temos uma série de doenças psicossomáticas em que a pessoa, em função de culpas, remorso, ódio, não perdão, ela adoece o corpo. E aí, para estudar os aspectos da mente, aí é um psicólogo. Então, você primeiro vai ao neurologista para ele fazer um diagnóstico, para dizer se ela tem alguma coisa cerebral. Se tiver, vamos tratar o cérebro dela. Um tumor, uma isquemia, um aneurisma, o que foi que houve? O médico, o neurologista, vai fazer essa radiografia do físico. Não é. Vamos para o segundo ambiente. O segundo ambiente é o ambiente da mente. Quem vai trabalhar a mente? O psiquiatra e o psicólogo. Tentar entender com o psicólogo o que houve, o que aconteceu, por que ela deixou, e aí tentar retirar de dentro dela, se é que ela ainda consegue se expressar, as possíveis causas emocionais que podem ter provocado essa ruptura entre o corpo e a mente e essa negação do desejo do existir. O psiquiatra pode entrar com alguma medicação, talvez ela pode estar com a ausência de alguma substância química que mantenha o equilíbrio dela. Então, a gente vai trabalhar
esses aspectos relacionados com a mente. Aí você leva, o psicólogo diz, olha, não encontrei nada, não há nada nesse sentido. Aí a gente vai para a terceira situação. Se não é o corpo, se não é a mente, é o espírito. Então a gente vai cuidar espiritualmente dela. Passe, água fluidificada, culto do evangelho no lar, esclarecimento espiritual. Segundo Joana de Ângeles, a libertação do sofrimento exige uma chave. Chama-se conhecimento espiritual. Preciso saber que eu sou um espírito, preciso saber a lei de causa e efeito, preciso saber da imortalidade da alma, da reencarnação. A chave da libertação do sofrimento está no conhecimento espiritual. Não é a única coisa. Porque se conhecimento espiritual fosse a libertação do sofrimento, os espíritas estavam tudo tranquilos, sem sofrimento. Não é. Mas é um elemento importantíssimo. Se sua irmã não tem conhecimento espiritual, é importante dizer para ela que ela entenda, você é um espírito, você é um ser imortal, porque pode ser que, de repente, sua irmã não volte à condição de normalidade, mas ela pode estar ouvindo e entendendo, então a gente lê, a gente fala, a gente explica, mesmo que ela aparentemente não esteja compreendendo, na profundeza do ser, o espírito ouve. A gente conversa com ela quando estiver dormindo, a gente dá o passe, e a gente envolve em energias positivas. Na casa espírita, faz um tratamento espiritual, um atendimento espiritual para ela. Quem sabe na reunião mediúnica, alguma entidade se manifesta. Então, você vai trabalhar essa terceira vertente. Primeiro o corpo, depois a mente, depois o espírito. Só que isso a gente pode trabalhar simultaneamente. Eu estou falando um por vez, porque eu não consigo falar tudo de uma vez só. Mas eu posso trabalhar as 3 vertentes de uma vez só. Da mesma forma que na minha mão, ó, eu tenho 3 dimensões aqui. Eu tenho X, Y e Z. Então, corpo, mente e espírito numa única pegada para que a gente consiga trabalhar integralmente o ser. O homem integral, corpo, espírito e mente.